Psicologia clínica de crianças, adolescentes, adultos, idosos. Quais são os desafios clínicos que o psicólogo tem e como superar esses desafios nessas diferentes fases de vida dos nossos pacientes, das pessoas que vão procurar um serviço de psicologia clínica. Gente, quem está chegando aqui agora não sabe, a gente abriu aqui as matrículas do nosso programa de apoio ao psicólogo. Quem quiser conhecer, inclusive, estão abertas as inscrições, gente, com bônus especial, tá? Para essa turma 17, com desconto especial, cupom de desconto especial, tá? Mas o mais importante, gente, é que esse programa de apoio faz com que você não precise ficar comprando um monte de curso ali, porque você tem um apoio em 360 graus para que você deslanche na sua profissão. Mas olha, voltando aqui para o nosso tema, falando aqui das fases de idade, né, que a gente vai receber no consultório, vamos receber crianças, adolescentes, adultos, idosos, fases diferentes. Na criança, por exemplo, na criança, no adolescente e no idoso, tem uma similaridade aí de desafio que a gente vai encontrar. A gente vai encontrar familiares que levam essas pessoas, né? Então, normalmente, crianças e adolescentes são levadas, a gente, inclusive, precisa do termo de responsabilidade, né, pro responsável, né? Então, a gente precisa dessa autorização para atender, a gente tem que dar feedback para eles, a gente tem que saber manejar esse trabalho, porque quando a gente fala dessa fase, existem esses desafios e esses conflitos de interesse, né, que acontecem, né? Inclusive no idoso também, né? O idoso, não tô falando nem do idoso, que é o jovem idoso, né? Tô falando daquele que tá há muito tempo já adoecido, já tem, de repente, uma idade ou uma condição, né, física que precisa de muito apoio dos filhos, ou às vezes está com um processo também de demência, né, de Alzheimer, que também dificulta também o processo de trabalho, né? Agora, como é que esses desafios, né? A gente tem que entender um pouco sobre as fases, sobre as necessidades que mais acontecem nessas fases, né, mais amplas, para depois a gente entrar nas partes subjetivas, aí individualmente. Mas, falando de forma ampla sobre a fase da vida, né, na infância, existe uma necessidade, ou a principal necessidade é desenvolvimento, né? Todas as fases têm desenvolvimento, mas essa fase da infância é desenvolvimento crucial para a nossa sobrevivência, né? É a fase ali que a gente aprende a falar, a andar, comer, a se vestir, a socializar. Então, a gente aprende nessa fase de idade coisas que são cruciais para que a gente seja um ser humano funcional, né? Então, essa fase da infância é muito importante a presença de um psicólogo, né, orientando esses familiares, né? Porque a gente vai encontrar ali muitos familiares que dificultam muito o processo de desenvolvimento dessa criança, né? Fazendo com que essa criança seja uma criança ou um adulto futuro muito inseguro, com muita baixa autoestima, né? Ou seja, cometendo muita violência, né? Muitas vezes a criança que sofreu muito na infância, sofreu violência, vai cometer violência também na fase adulta, né? Então, essa fase de idade é uma fase crucial para que a criança possa se desenvolver nas questões primárias do ser humano, as necessidades cruciais de um ser humano, né? Então, é uma fase muito importante que a gente vai encontrar. Então, o adolescente, gente, ele está numa fase, né? A criança era a fase de desenvolvimento dela de aprender coisas que são primordiais para o seu desenvolvimento humano, né? Para a sobrevivência. No caso da adolescência, é um período essencial para a busca de identidade, se tornar um ser único, com identidade única, tendo seus, né? Ela está se preparando para a fase adulta, porque ela vai necessitar dessa identidade para buscar o que precisa ser buscado na fase adulta. Então, nessa fase da adolescência, é muito comum essa questão dos grupos sociais, né? A gente necessita muito de amizade, né? Menina vai junto para tudo, né? Até para o banheiro vai junto. Então, essa fase é a fase de identificação. Você está buscando se identificar, você está se separando um pouco dos pais, porque é a fase que você está se individualizando, né? Então, claro que você vai carregar características dos pais funcionais, principalmente, vão ajudar muito nesse processo, né? Do jovem ter o seu espaço, de buscar, é uma fase muito de ídolos da música, ídolos, né, do pop, da rock, ídolos das tribos diferentes, tem os roqueiros, os funkeiros, os K-popers, né, tem as tribos, né, de estilos. Isso é muito comum na adolescência, e a gente na psicologia, a gente trata a adolescência ali até os 20 e poucos anos, né, os 25 anos, né? Hoje eu acho que a gente pode até considerar até quase os 30, né? É um período psíquico da adolescência, né, onde está nessa busca de identidade. Na fase da fase
adulta, né, qual é a necessidade primordial desse adulto? A criança, a gente falou, né? Necessidade de questões de sobrevivência, né? Aprendizados para a sobrevivência humana. Na fase da criança, da fase do adolescente, é necessidade de individuação, de identidade, né? Individuação não, de identidade. Então ele precisa se reconhecer. Então por isso que ele busca ídolos, busca grupos, né? Tem amigos, e quando não tem, é um sofrimento imenso, e vai buscar isso, essa coisa lá na fase adulta, né? Adolescência tardia. Quando a gente não supre algumas questões de desenvolvimento na fase certa, a gente vai buscar na outra fase, né? Por isso que a gente vê adolescentes que parecem criancinhas, bebezinhos. A gente vê adultos que parecem bebezinhos às vezes, né? Criancinha batendo o pé e querendo daquela forma. Tem às vezes adultos que agem como adolescentes, né? Ali querendo estar sempre com os amigos, ficando mal, se sentindo mal porque não conseguem lidar com eles mesmos e querem grupos, meus amigos não querem mais saber de mim, né? Então começam a se sentir sozinhos, né? Porque eles estão buscando identidade ainda, né? Então estão na fase da adolescência ainda. Na fase adulta, a gente começa a ver que a necessidade básica dessa área é a necessidade de buscar o seu próprio caminho, o sentido da sua vida, buscar seus projetos. Normalmente é a hora que o indivíduo se individualiza. Aí sim, né? Buscou sua identidade e agora essa identidade vai ajudar ele a buscar um projeto de vida, né? Então vai ajudar ele a ter um trabalho que faça, né, de acordo com a sociedade, né? Um trabalho que se desenvolva bem, que tenha a ver com ele, uma família, ou viver sozinho. Vai começar a ter os seus projetos de vida, né? Se vai ter filhos, se não vai ter. É um projeto muito ligado a ele individualmente, mas que vai contribuir muito com a sociedade de modo geral, né? Então essa fase é uma fase de muitas conquistas, né? E muitos adultos não estão conseguindo ir bem nessa fase porque as fases anteriores não foram supridas, né? Não foram supridas, não tiveram o suporte correto. Aí, então aqui, nessa fase de adulto, acabando com a sociedade, muitas vezes, né? Sendo pessoas extremamente tóxicas, narcisistas, né? Sendo pessoas ruins para a sociedade, né? Falsas, manipuladoras, mentirosas, né? São crianças mentindo para os pais. Só que na fase da infância a gente entende. Agora na fase adulta, né? Fica uma coisa fora do tempo, né? Aí, e eu não estou falando da parte boa, né? Porque cada fase traz coisas que são bonitas, né? Pra gente levar pra vida. A doçura da infância, né? Tem a parte boa, né, da infância, né? A leveza da infância. É legal quando a gente leva pra vida essa parte boa das outras fases, né? O ruim é quando a gente traz as coisas de não desenvolvimento daquela fase. O bom é quando a gente traz coisas de desenvolvimento daquela fase. É a criança que está feliz, brincando, a criança que está se desenvolvendo, né? A criança que está sempre chorando, batendo pé, não querendo, tudo mais, faz parte do desenvolvimento dela, mas são fases que ela tem que superar. E quando a gente não supera, a gente leva essa criança para a fase adulta, né? A gente não leva a leveza da criança que se desenvolveu para a fase adulta. Então essa é a diferença, né? É a mesma coisa na adolescência, né? A adolescência traz muito essa questão, a parte boa da adolescência, traz essa questão altruísta, essa questão de querer mudar o mundo, tem os ideais, né? Então trazer essa coisa boa também do jovem, muito ligada à ética, né? Então isso também é muito legal. O jovem que começa a transgredir faz parte do seu processo de desenvolvimento também, mas ele supera, né? Num desenvolvimento saudável, ele supera essa fase. Porque faz parte também a gente duvidar, a gente querer, sobrepor as regras. Isso faz parte, né, também do jovem, né? E isso também faz com que ele comece a se sentir mais, saber quem é ele, o que ele gosta, o que ele não gosta. Então faz parte da busca de identidade dele, isso é natural. Aí tem os pais que reprimem isso, os psicólogos que reprimem isso, gente, isso é um absurdo, sabe? O psicólogo tá ali para fazer com que a pessoa queira ser ela mesma, entenda o que ela quer, né? E quando a gente reprime, porque os pais pagantes estão te obrigando, né, a reprimir aquele jovem junto com eles, é porque você não conhece o seu trabalho prático. Então você tem dificuldade de levar um trabalho prático organizado, dar os limites do trabalho, oferecer o serviço certo para o pai, para a mãe. Então isso é muito importante, né? Agora, e a fase dos idosos, né? A fase do idoso, gente, é uma fase muito voltada para, a gente fala até a geratividade, né? Todo aquele conhecimento, toda aquela vivência que ele teve durante a vida, ele levar, né, para os mais jovens, ele, né, aquela parte de você ensinar, de você estar, tipo, zerado, né, na sua vida, fiz tudo que eu precisava, errei, acertei, não acertei, deixei para lá, e fiz escolhas na minha vida, aceitei. É uma fase de aceitação também, né? É uma fase que requer, a fase que está se
aproximando da morte. E a fase também tem muitas perdas, né? É uma fase que os amigos estão morrendo, os familiares da mesma faixa etária estão morrendo, né? Então é uma fase de muito luto, né? A fase da luto do emprego, né? Que é a fase da aposentadoria, luto dos filhos que saem, né? Para viver fora, para viver longe, é luto daquele movimento da casa, é vários lutos que o idoso vai vivendo, né? É muito comum nessa fase. E é uma fase de desenvolvimento também, desenvolvimento para que dê essa, né? Essa zerada, né? Para que a pessoa possa curtir a sua fase. Agora, poxa, já conquistei. Agora a gente sabe que a realidade não é assim, né? A realidade, a sociedade dificulta essa realização. As famílias estão muito adoecidas, né? Então, chegar nessa fase do idoso, tendo toda essa questão, né? Ou então, quando é um idoso que foi muito mal, foi muito, né, repressor, né, aí ele se pensou só nele, aí chega nessa fase, agora eu me aposentei, agora eu não quero saber mais de nada. Aí fica ali aqueles filhos, às vezes, atrás daquele pai, daquela mãe que tá com dinheiro guardado, tá tudo. Existe essa questão também. Mas eu tô falando daqueles pais que conseguiram, né, passar pelas fases da sua vida de forma saudável, não adoeceu ninguém, né, tá vendo os filhos bem, tá vendo os netos bem, foi responsável por isso, por ajudar nesse processo, conquistou suas coisas, ou seja, tá ali, né, tá nessa parte dessa fase, mas tá entendendo essa fase de se aproximar da morte, né, a morte natural, né, e a morte todos nós estamos próximos, né, porque ninguém sabe, né, o dia de amanhã, mas nessa morte natural do desenvolvimento psíquico, né, na velhice, né, que já tá se aproximando do fim da vida. Então isso não é simples, e o psicólogo ele tem que avaliar isso, ele tem que avaliar um contexto geral. Agora, se eu não sei fazer uma avaliação técnica, eu não sei o que eu estou avaliando ali, eu não sei o que eu estou vendo, não sei o que eu estou enxergando. A nossa profissão, gente, não é uma profissão fácil, não é. Ela pode até ser simples, organizada, mas ela não é fácil, sabe? É ruim quando a gente está sozinho, tendo que entender todas essas questões, ainda com a gente também fazendo parte da sociedade. Nós também somos seres humanos, estamos ali, né? Então é bom quando a gente tem algo que direciona a gente de forma organizada, de forma correta, que a gente tenha apoio, sabe? Busquem apoio, sabe? Busquem apoio. Vocês hoje estão aí com as nossas vagas abertas para vocês entrarem, mas se vocês não quiserem estar aqui com a gente, busquem o apoio que vocês precisam, sabe? Não fiquem sozinhos nessa profissão. Então, gente, os desafios das fases de idade que a gente vai vivenciar no consultório, eles são resolvidos através de uma prática técnica. Que eu não precise ficar paralisada diante de sintomas, paralisada diante de reclamações de familiares. Eu não preciso ficar paralisada diante de queixa do paciente, de sofrimento, vitimismo. Eu não preciso ficar paralisada diante disso. Eu vou saber como direcionar esse trabalho para que essas pessoas se desenvolvam. O meu trabalho é esse, né? É fazer com que as pessoas se desenvolvam. Agora, se eu não sei fazer o meu trabalho, não sei aplicar na prática o meu trabalho, vai ficar cansativo pra gente, porque a primeiro momento as pessoas falam, ela é psicóloga, eu confio nela. Só que você não sabe o que tá fazendo. Daqui a pouco a pessoa fala assim, não tá adiantando nada, não tá, sabe? Não tá resolvendo, essa mulher não faz nada. E aí as pessoas começam a sair do consultório, as pessoas começam a não, sabe? Ou, terceiro ponto que pode acontecer, a gente violentar uma pessoa. E se essas pessoas tomarem consciência disso, eu espero que elas de repente, tomem até uma atitude. Eu conheço uma pessoa que ela está sendo, eu posso dizer que está sendo negligenciada por uma psicóloga, mas ela tem que tomar consciência disso, sabe? Ela tem que tomar consciência disso, mas ela está numa zona de conforto. É uma pessoa com dependência emocional e a psicóloga é uma pessoa controladora, né? Então tem questões psíquicas da própria psicóloga. E ela está tratando a pessoa como se fosse mãe da pessoa. Você deve fazer isso, você não deve fazer isso, você deve ir para lá, você deve fazer isso, não faça isso vai ser ruim para você. Ela está impedindo a pessoa, a ser antiética na profissão. Ela está impedindo a pessoa de se desenvolver. Ela está impedindo a pessoa de gerir os seus sentimentos, de se responsabilizar pelas escolhas que está fazendo. Ela não está fazendo o seu trabalho dentro do objetivo do trabalho do psicólogo clínico. Ela está suprindo o seu desejo de controlar, o seu próprio desejo de controlar uma pessoa. Você deve fazer isso, que eu sei que é o certo é esse, o certo é aquele. Nós não sabemos o que é o certo para a pessoa. É a pessoa que vai descobrir
descobrir o que é o certo para ela. A gente só vai ajudar ela a descobrir, a fazer essa descoberta. Então, fazendo essa descoberta, a pessoa tem possibilidade de ter uma vida que faça sentido para ela, que se responsabilize pelas escolhas dela. Quando a gente fala de crianças ou adolescentes que ainda não têm esse potencial ainda de decidir tudo por eles, eles têm potencial de decidir algumas coisas, sim. Dentro da fase de idade deles, eles também têm. A gente também tem que ajudar os pais a enxergarem isso. Mas a gente também vai ajudar os pais a enxergar as escolhas que estão fazendo para os seus próprios filhos. O quanto isso pode ser prejudicial. Então a gente vai ajudar eles a pensar. A gente vai ajudar eles a refletir sobre os seus próprios sentimentos em cima do outro. Isso acontece também com filhos de idosos. Eles trocam um pouco de papel, né? No consultório. Na vida, né? Mas ali no consultório a gente também vai encontrar essa inversão, né, de valores, né? Hoje são os filhos que cuidam dos pais. Então os filhos às vezes são extremamente autoritários, repressivos, né? Preconceituosos, né? Os pais às vezes querem, os pais idosos, sei lá, querem namorar, querem fazer coisas que não viveram nas fases anteriores, né? Querem ressignificar a sua vida, né? Eles estão vivos, estão no tempo de ressignificar a sua vida. E os filhos são repressores, os filhos, né, dificultam a vida do idoso, mas a nossa organização técnica ajuda a organizar sem a gente se misturar com esse processo todo, sabe? Sem a gente se misturar com esse processo. Principalmente, a gente se misturar nesse processo. Quando a gente não está bem financeiramente ainda, piorou, né? Porque a gente se sente presa a familiares, né? Ou pacientes que são pagantes, só que o trabalho está indo de mal a pior, né? Então a gente fica se sentindo também ali, né, culpado, né? Eu vejo isso todos os dias, né? Isso acontecendo. Então, gente, ó, vou ficando por aqui. E a gente vai se vendo aqui no Instagram, tá? Quem quiser tirar dúvidas sobre o próprio programa, sobre o curso, tá? Coloque aí pra mim. Eu vou colocar uma caixinha de pergunta, quem quiser responder, quem quiser perguntar, quem quiser mandar lá no meu direct, tá bom? A gente vai conversando sobre as dúvidas que vocês possam ter, aproveitando que essa semana aí, a semana está aberta nossas inscrições, tá? Então, ó, beijo, gente. Tchau, tchau.